Gênesis 1. A primeira semana do mundo. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma e sem ordem. Era um mar profundo coberto de escuridão, mas sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Então, Deus disse: que a luz exista. E a luz começou a existir. Deus achou que a luz era uma coisa boa e separou-a da escuridão. E Deus chamou a luz dia e a escuridão noite. Passou uma tarde e veio a manhã, o dia 1. Depois Deus disse: que exista um firmamento entre as águas para separar umas das outras. E Deus fez então o firmamento, separando assim as águas que estão do lado de baixo das que estão do lado de cima. E assim aconteceu. Deus chamou o céu a este firmamento. Passou uma tarde e veio a manhã, o segundo dia. Deus disse então: que as águas que estão debaixo do céu se juntem num único lugar e que fique à vista a terra firme. E assim aconteceu. Deus chamou terra a terra firme e chamou mar as águas assim reunidas. E achou que tudo aquilo eram coisas boas. Deus disse ainda: que a terra produza ervas e plantas que deem semente e árvores que deem fruto, cada uma conforme a sua qualidade, e que o fruto contenha a semente própria. E assim aconteceu. A terra produziu toda a espécie de ervas que dão semente conforme a sua qualidade, e árvores de fruto com a semente própria de cada uma. E Deus achou que aquilo eram coisas boas. Passou uma tarde e veio a manhã, o terceiro dia. Deus disse então: que existam luzeiros no firmamento para distinguirem o dia da noite, e que eles sirvam de sinal para marcar as divisões do tempo, os dias e os anos, e que esses luzeiros colocados no céu sirvam também para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior deles, o sol, para presidir ao dia, e o mais pequeno, a lua, para presidir à noite, e ainda as estrelas. Colocou-os no firmamento para iluminarem a terra e presidirem ao dia e à noite, fazendo assim a separação entre a luz e a escuridão. E Deus achou que aquilo eram coisas boas. Passou uma tarde e veio a manhã, o quarto dia. Deus disse depois: que as águas sejam povoadas de seres vivos e que entre a terra e o firmamento haja aves a voar. E Deus criou os grandes cetáceos e toda a espécie de seres vivos que se movem e povoam as águas, e ainda todas as espécies de aves. E Deus achou que eram coisas boas e abençoou-os desta maneira: sejam férteis e cresçam, encham as águas do mar e que, em terra, as aves se multipliquem também. Passou uma tarde e veio a manhã, o quinto dia. Depois Deus disse: que a terra produza toda a espécie de seres vivos, animais domésticos, animais selvagens e todos os bichos, conforme as suas diferentes espécies. E assim aconteceu. Deus criou todas as espécies de animais selvagens, de animais domésticos e todos os bichos, e achou que todos eram coisas boas. Deus disse ainda: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus abençoou-os desta maneira: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu, e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Deus continuou: dou-vos todas as plantas que produzem semente e que existem em qualquer parte da terra, e todas as árvores de fruto com a sua semente própria. É isso que devem comer. Dou todas as verduras como alimento aos animais e aves, a todos os seres vivos que andam sobre a terra. E assim aconteceu. E Deus achou que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. Passou uma tarde e veio a manhã, o sexto dia. Gênesis 2. Assim ficaram completos o céu e a terra, com tudo aquilo que contém. No sétimo dia, Deus tinha completado a sua obra, e nesse sétimo dia,
Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o 7º dia e fez dele um dia sagrado, pois foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho de criação que tinha feito. Esta é a história da criação do céu e da terra. A terra era um jardim. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia plantas. Na terra nem tinha brotado a erva. É que o Senhor Deus não tinha feito cair a chuva sobre a terra, nem existia nenhum ser humano para trabalhar nela. Mas uma corrente de água começava a brotar da terra e regava os campos. O Senhor Deus modelou o homem com barro da terra. Soprou-lhe nas narinas e deu-lhe respiração e vida. E o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus preparou um jardim em Éden, lá para o Oriente, e colocou nele o homem que tinha modelado. Da terra, fez nascer toda a espécie de árvores que eram agradáveis à vista e davam bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Éden nasce um rio que rega o jardim e depois se divide em 4 rios diferentes. O nome do primeiro é o Pishon, que rodeia a terra de Havilá, onde há muito ouro. O ouro daquela terra é muito bom, e há lá também âmbar e lápis-lazuli. O segundo rio chama-se Guion, que rodeia toda a terra de Cuxê. O terceiro rio chama-se Hidekel, que passa na zona oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para nele trabalhar e para o guardar. E deu-lhe estas ordens: Podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deste não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que dele comeres, ficas condenado a morrer. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou-lhe arranjar uma companhia apropriada. E o Senhor Deus modelou também de terra muitas espécies de animais selvagens e de aves e apresentou-os ao homem, para ver que nome ele lhes dava. O nome que ele dava a cada um desses seres vivos é o nome com que ficaram. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves e aos animais selvagens, mas nenhum era a companhia apropriada para ele. O Senhor Deus fez com que o homem adormecesse e dormisse um sono muito profundo. Durante o sono, tirou-lhe uma das costelas e fez crescer de novo a carne naquele lugar. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e apresentou-a ao homem. Este declarou: Desta vez, aqui está alguém feito dos meus próprios, o sósia da minha própria carne. Vai chamar-se mulher porque foi formada do homem. Por isso, o homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir com a sua mulher, e ficam a ser um só corpo. Tanto o homem como a mulher andavam nus, sem sentirem nenhuma vergonha por isso. Desobediência a Deus. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor Deus, disse à mulher: Com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? Mas a mulher respondeu-lhe: Nós podemos comer o fruto das árvores do jardim. Só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se tocássemos no seu fruto, morreríamos. A serpente replicou-lhe: Não tem que morrer, de maneira nenhuma. O que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. A mulher pensou então que devia ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar sabedoria. Apanhou-o, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Nesse momento, abriram-se os olhos de ambos e deram-se conta de que andavam nus. Cozeram então folhas de figueira, para com elas poderem cobrir a cintura. Nisto ouviram que o Senhor Deus andava a passear no jardim, pela brisa da tarde, e o homem foi se esconder com a sua mulher no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou pelo homem e perguntou: Onde estás? O homem respondeu: Apercebi-me de que andavas no jardim. Tive medo por estar nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe: Quem é que te disse que estavas nu?
será que foste comer do fruto daquela árvore que eu tinha proibido? O homem replicou: a mulher que me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. O Senhor, Deus disse então à mulher: que é que fizeste? A mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. O Senhor Deus disse então à serpente: já que fizeste isto, maldita sejas tu entre todos os animais domésticos ou selvagens. Terás que arrastar-te pelo chão e comer terra durante toda a tua vida. Farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. E a mulher disse: vou fazer com que sofra dos incômodos da gravidez e terás que dar à luz muitas dores. Apesar disso, sentirás forte atração pelo teu marido, mas ele há de mandar em ti. E ao homem disse: já que deste ouvidos à tua mulher e comeste do fruto da árvore, do qual eu te tinha proibido de comer, a terra fica amaldiçoada por tua causa, e será com grande sofrimento que dela hás de tirar alimento. Durante toda a tua vida, só produzirá espinhos e cardose, tu terás de comer a erva que cresce no campo. Só à custa de muito suor conseguirás arranjar o necessário para comer, até que um dia te venhas a transformar de novo em terra, pois dela foste formado. Na verdade, tu és pó e em pó te hás de transformar de novo. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus arranjou para o homem e para a sua mulher roupas de pele de animal para que se vestissem com elas. O Senhor Deus disse então: o homem tornou-se semelhante a um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora só falta que vá também colher do fruto da árvore da vida, para dele comer e ter vida para sempre. Por isso Deus, o Senhor, expulsou-o do jardim do Éden, e o homem teve que ir cultivar a terra, da qual tinha sido formado. Depois de ter expulsado o homem, Deus colocou diante do jardim do Éden os querubins e uma espada de fogo, que se movia de um lado para outro, de modo a impedir o caminho para a árvore da vida. Gênesis 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e esta ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela exclamou: já consegui alcançar de Deus um filho homem. Mais tarde, deu à luz outro filho. Foi Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor, e Caim foi agricultor. Ao fim de um certo tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de produtos da terra, e Abel ofereceu as primeiras e melhores crias do seu gado. Ora, Deus ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas não ficou satisfeito com Caim nem com a sua oferta. Por isso Caim ficou muito irritado e de má cara. Deus disse-lhe então: por que te irritaste assim e ficaste com tão má cara? Se te comportares bem, podes andar de cabeça erguida, mas se te comportares mal, tens o pecado a espreitar a porta, procurando vencer-te, e com tudo tu podes dominar. Certo dia, depois de Caim ter falado com Abel, seu irmão, saíram para o campo. Encontravam-se lá quando Caim atacou o irmão e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Não sei. Será que eu sou o guarda do meu irmão? Respondeu ele. Deus insistiu: que é que fizeste? O sangue do teu irmão que te derramaste levanta-se da terra a pedir de vingança. Por isso, amaldiçoado seja tu pela terra que bebeu o sangue do teu irmão que tu mataste. Por muito que cultives a terra, ela não voltará a dar-te a sua riqueza, e terás de andar perdido diante de Deus. Caim respondeu: o meu crime é demasiado grande para eu o poder suportar. Se tu me expulsas desta terra e eu tiver que fugir de ti, para andar perdido e errante, qualquer pessoa que me encontrar me pode matar. Mas Deus replicou: de modo nenhum. Quem matar Caim sofrerá como vingança 7 mortes entre os seus. E o Senhor pôs um sinal a Caim, para que não pudesse ser morto por quem o encontrasse. Então Caim afastou-se da presença de Deus e foi viver para a terra de Nod, a oriente de Éden, os descendentes de Caim. Caim teve relações com a sua mulher e ela ficou grávida, e depois deu à luz Enoque. Entretanto, Caim fundou uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irade. Irade foi pai de Meujael. Meujael, pai de Metusael. E Metusael foi pai de Lameque. Lameque casou com 2 mulheres. Uma chamava-se Ada
e outra, Sila. Ada deu à luz Jabal, que foi o antepassado dos que vivem em tendas e têm gado. O seu irmão chamava-se Jubal, e este foi o antepassado de todos os que tocam harpa e flauta. Sila, por seu lado, deu à luz Tubal-Caim, que forjava toda a espécie de instrumentos de cobre e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá Lameque. Disse um dia às suas mulheres, Ada e Sila, ouçam-me bem. Ó mulheres de Lameque, prestem atenção ao que vou dizer. Estou pronto a matar um homem, por uma ferida que me façaou um jovem, por uma simples beliscadura. Pois, se Caim tinha de ser vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77 vezes. Mas, o terceiro filho de Adão teve de novo relações com a sua mulher, e esta deu à luz outro filho e chamou-lhe Sete, porque Deus lhe tinha concedido outro filho, para substituir Abel, que Caim tinha assassinado. Também Sete teve um filho que se chamou Enós. Foi desde então que se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5. Descendentes de Adão até Noé. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, fê-lo semelhante ao próprio Deus. O ser humano assim criado é o homem e a mulher. Ao criá-los, Deus abençoou-os e chamou-lhes seres humanos. Quando Adão tinha 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança e deu-lhe o nome de Sete. Depois disto, Adão viveu 800 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Adão morreu quando tinha 930 anos de idade. Aos 105 anos de idade, Sete gerou Enós. Depois do nascimento de Enós, Sete viveu ainda 807 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Sete morreu depois de Tinduente ter vivido durante 912 anos. Aos 90 anos de idade, Enós gerou Quenã. Depois do nascimento de Quenã, Enós viveu ainda 815 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Enós morreu depois de ter vivido 905 anos. Aos 70 anos de idade, Quenã gerou Malaliel. Depois do nascimento de Malaliel, Quenã viveu ainda 840 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Quenã morreu depois de ter vivido 910 anos. Aos 65 anos, Malaliel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaliel viveu ainda 830 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Malaliel morreu depois de ter vivido 895 anos. Aos 162 anos de idade, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Jared morreu depois de ter vivido 962 anos. Aos 65 anos de idade, Enoque gerou Matusalém. Enoque viveu sempre de acordo com a vontade de Deus. Depois do nascimento de Matusalém, ele viveu ainda 300 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Depois de ter vivido 365 anos, Enoque, que sempre vivera de acordo com a vontade de Deus, deixou de ser visto. Foi Deus que o levou consigo. Aos 187 anos de idade, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Matusalém morreu depois de ter vivido 969 anos. Aos 182 anos de idade, Lameque gerou um filho e exclamou: Este é que nos há de aliviar dos trabalhos e fadigas que a terra, amaldiçoada pelo Senhor, nos provoca. E por isso lhe chamou Noé. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e foi pai de vários filhos e filhas. Lameque morreu depois de ter vivido 777 anos. Noé tinha já 500 anos de idade quando lhe nasceram os filhos Sem, Cam e Jafete. Gênesis 6. Causas do dilúvio. Quando a humanidade começou a ser mais numerosa na terra e foram nascendo mais raparigas, os filhos de Deus viram que estas eram belas, e cada um deles escolheu para sua mulher aquela que mais lhe agradou. O Senhor disse então: Não vou proteger o homem por muito tempo. Ele é mortal. A sua sobrevivência não irá além de 120 anos. Havia então na terra os gigantes, e continuaram depois a existir. É que os seres celestes tinham casado com as filhas dos homens e tinham gerado filhos. Foram esses, os famosos heróis dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens crescia cada vez mais no mundo e que as suas intenções e planos eram sempre maus. Deus sentiu pena de ter criado a humanidade e ficou muito triste. O Senhor decidiu: Então, vou destruir os seres humanos que eu criei. Vou fazê-los desaparecer da terra, os seres humanos, os animais, as aves dos céus e todos os bichos. Lamento tê-los criado. Contudo,
O Senhor olhou com agrado para Noé. Noé prepara-se para o dilúvio. Esta é a história de Noé. Noé era a única pessoa justa e honesta que havia no seu tempo e cumpria sempre a vontade de Deus. Teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafete. Para Deus, a terra estava completamente corrompida e cheia de violências. Ao olhar para a terra, Deus só encontrava corrupção, pois todos os seus habitantes seguiam caminhos errados. Por isso, Deus disse a Noé: decidi pôr fim a todos os seres humanos, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Vou destruí-los juntamente com a terra. Faz uma arca, uma grande barca de boa madeira resinosa, com vários compartimentos, e põe-lhe betume por dentro e por fora. Deves fazê-la com estas medidas: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Faz-lhe uma clarabóia a meio metro do cimo e uma porta de lado. Deves fazê-la com 3 andares sobrepostos. Com efeito, eu vou fazer cair sobre a terra um dilúvio de água, para destruir todos os seres vivos que existem no mundo. Tudo o que há na terra vai morrer. Mas contigo farei um pacto de aliança. Deves entrar na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as dos teus filhos. E de todas as espécies de seres vivos, deves levar para a arca 2 exemplares, macho e fêmea, para poderem sobreviver juntamente contigo. Portanto, de cada espécie diferente de seres vivos, sejam aves, quadrúpedes ou outros animais, irão 2 exemplares contigo para poderem sobreviver. Deves apanhar e armazenar os diferentes tipos de comida que cada espécie costuma comer, como provisões para ti e para todos os animais. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha mandado fazer. Gênesis 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu foste a única pessoa honesta que encontrei entre todos os teus contemporâneos. Leva contigo 7 pares, macho e fêmea, de todos os animais puros, e um só par, macho e fêmea, dos animais não puros. Das aves levarás igualmente 7 pares, macho e fêmea, para que a vida sobre a terra possa continuar. Daqui a 7 dias, vou fazer com que a chuva caia sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e destruirei todos os seres que criei neste mundo. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha mandado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio inundou a terra. Entrou na arca com os seus filhos e com a sua mulher e as suas noras para fugirem ao dilúvio. Dos animais puros e não puros, das aves e de todos os bichos, entraram aos pares, macho e fêmea, para junto de Noé, na arca, tal como Deus lhe tinha mandado. No fim dos 7 dias, as águas do dilúvio começaram a cair sobre a terra. Era o dia 17 do 2º mês do ano e Noé estava com 600 anos de idade. Foi então que rebentaram as nascentes do grande mar profundo e se abriram as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé entrou na arca com Sem, Cam e Jafete, seus filhos, e com a sua mulher e as 3 noras, e ainda exemplares de todas as espécies de seres vivos, animais domésticos e selvagens, de todos os bichos e das mais variadas espécies de aves. De todos os seres vivos, entraram aos pares na arca, para junto de Noé. Era um macho e uma fêmea de cada espécie, tal como Deus tinha mandado. No fim, o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Foram subindo e levantaram a arca, que ficou bastante longe do solo. Quando o nível das águas subiu muito acima da terra, a arca flutuava por cima das águas. As águas subiram tanto que cobriram até as montanhas mais altas que existem. Passavam mais de 7 metros para cima delas, e as montanhas ficaram todas cobertas. Morreram todos os seres vivos que existiam no mundo, aves, animais domésticos e selvagens, todos os bichos e todos os seres humanos. Tudo o que tinha vida e respiração e vivia em terra firme morreu. E assim o dilúvio destruiu todos os seres que existiam sobre a terra, homens, animais, bichos e aves. Todos foram destruídos. Só ficou Noé e os seres que estavam com ele na arca. As águas cobriram a terra durante 150 dias. Gênesis 8. Fim do dilúvio. Deus não se esqueceu de Noé, nem dos animais selvagens e domésticos, que se encontravam com ele na arca, e fez com que o vento soprasse sobre a terra, e então a água começou a baixar. As fontes do mar profundo e as comportas do céu fecharam-se e a chuva deixou de cair. As águas que estavam sobre a terra foram recuando a pouco e pouco, e ao fim de 150 dias já tinham diminuído. A arca pousou então nas montanhas de Ararat.
Era o dia 17 do 7º mês do ano. Até o 10º mês, as águas continuaram a baixar e no primeiro dia do 10º mês já se viam os cimos dos montes. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, mandou para fora um corvo e ele andou a voar de um lado para o outro até secarem as águas que havia sobre a terra. Noé mandou depois uma pomba para ver se as águas já estavam suficientemente baixas. Mas a pomba também não encontrou ainda lugar onde pousar e voltou de novo para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão, pegou nela e levou-a de novo para dentro da arca. Esperou ainda 7 dias e voltou a mandar a pomba. Pela tardinha, a pomba regressou para junto de Noé com um ramo de oliveira no bico. Noé ficou por isso a saber que as águas já tinham baixado bastante. Esperou outros 7 dias e soltou de novo a pomba, mas desta vez ela já não voltou mais para a arca. No primeiro dia do primeiro mês do ano, quando Noé tinha 601 anos de idade, as águas já tinham desaparecido sobre a terra. Noé retirou a cobertura da barca e reparou que a terra estava a secar. No dia 27 do 2º mês, a terra já estava seca. Um novo começo do mundo. Deus disse então a Noé: "Podes sair da arca, tu e a tua mulher, os teus filhos e as tuas noras. Faz também sair contigo todas as espécies de seres vivos que estão contigo, aves, animais e toda a espécie de bichos da terra, que eles se propaguem pela terra, que sejam férteis e cresçam." Noé saiu com os seus filhos, a mulher e as noras. Saíram também da arca todos os animais, bichos, aves, tudo o que se move na terra, conforme as suas diferentes famílias. Noé fez um altar em honra do Senhor e ofereceu em sacrifício sobre esse altar alguns animais puros e algumas aves puras. Ao sentir o perfume agradável daquele sacrifício, o Senhor pensou para consigo: "Não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos. É certo que eles têm más inclinações desde a infância, mas não voltarei mais a castigar todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, nunca mais há de faltar sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite." Gênesis 9. Aliança de Deus com a humanidade. Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse-lhes: "Sejam férteis, cresçam e encham a terra. Todos os animais selvagens e as aves, tudo o que se move na terra e os peixes do mar hão de tremer de medo diante de vós. Todos eles ficam sujeitos ao vosso poder. Podem comer de todos os animais vivos, assim como das verduras e plantas que vos dei. Tudo isso fica à vossa disposição, mas não devem comer a carne sem lhe tirar primeiro o sangue, que é a base da vida. Pois a todo aquele que vos tiver tirado a vida, seja animal, seja homem, eu pedirei contas do vosso sangue. Pedirei contas a qualquer um que tenha tirado a vida a um seu semelhante. Aquele que tira a vida a um homem, outro homem lhe tirará a vida, pois o ser humano foi criado como imagem de Deus. Quanto a vocês, sejam férteis e cresçam, propaguem-se pela terra e dominem-na." Deus disse a Noé e aos seus filhos: "Vou fazer um pacto de aliança convosco e com os vossos descendentes, que se estenderá a todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, os que agora saíram da arca, e todos os que existirem na terra. Hei de manter sempre essa aliança convosco, e mais nenhum ser vivo voltará a morrer pelas águas do dilúvio, pois não haverá mais nenhum dilúvio a destruir a terra." E Deus continuou: "Este será o sinal da aliança que eu vou estabelecer entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todo o sempre. Hei de colocar o meu arco-íris nas nuvens, e esse será o sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu fizer aparecer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco-íris nas nuvens, será para me lembrar da aliança que fiz convosco e com todos os seres vivos que existem. E assim, não haverá mais nenhum dilúvio a destruir os seres vivos. Quando o sinal aparecer nas nuvens, eu hei de olhar para ele e hei de recordar-me desta aliança eterna que existe entre mim e todos os seres vivos, com tudo o que vive na terra." E Deus concluiu dizendo a Noé: "Este é o sinal da aliança que eu estabeleço com todos os seres vivos que existem na terra, separação dos filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cam e Jafete. Cam foi o pai de Canaã. Filhos de Noé são só estes 3 e todos os habitantes da terra são descendentes deles. Noé foi agricultor e o primeiro a cultivar a vinha.
Certa ocasião bebeu vinho, ficou bêbado e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu o pai nu e foi contar o caso aos seus 2 irmãos que estavam fora da tenda. Mas Sem e Jafete pegaram numa peça de roupa e, levantando-a por sobre os ombros, aproximaram-se do pai, caminhando de costas viradas para ele. Assim cobriram o pai, estando sempre de costas para ele, para o não verem nu. Quando Noé acordou, do sono provocado pelo vinho, e soube o que lhe tinha feito o filho mais novo, disse: Maldito seja Canaã, ele será o último dos escravos dos seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja escravo de Sem. Que Deus faça crescer Jafete, que ele habite junto dos descendentes de Sem, e que Canaã lhe sirva de escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu ainda 350 anos. Morreu com 950 anos de idade. Gênesis 10. Povos descendentes de Noé. Estes são os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafete, e dos filhos que lhes nasceram já depois do dilúvio. Os filhos de Jafete foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. Filhos de Javã, Elixá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles derivam todos os habitantes das ilhas. Estes povos estão agrupados conforme a sua origem e possuem cada um o seu território e a sua língua. Os filhos de Cã foram Cuti, Misraim, Puti e Canaã. Filhos de Cuti, Seba, Havilá, Sabta, Rama e Sabteca. Filhos de Rama, Sabá e Dedã. Cuxi foi ainda pai de Nimerode, que foi o primeiro grande chefe que existiu. Foi também um valente caçador, com a ajuda do Senhor. Por isso se diz ainda hoje, que o Senhor o faça um valente caçador, como Nimerode. Começou a reinar primeiramente sobre as cidades de Babilônia, Uruk e Caldo na Mesopotâmia. Dali, estendeu o seu domínio sobre a Assíria e construiu a cidade de Nínive e Reobote-ir, Calá e Resen, entre Nínive e Calá, que era a grande cidade. Misraim foi o antepassado dos habitantes de Lud, de Anem, de Leabe e de Naftu, e ainda dos habitantes de Patros, de Caslu, donde provém os filisteus, e dos habitantes de Creta. Canaã foi o pai de Sidom, seu primeiro filho, e de Het, e ainda dos Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Araqueus e Sineus, dos Arvadeus, Semareus e Amateus. E depois disso, dispersaram-se os grupos de descendentes de Canaã. O seu território estendia-se desde Sidom em direção a Guerar, próximo de Gaza, até Sodoma, Gomorra, Adimá, Seboim e Lecha. São estes os descendentes de Cã, divididos por famílias, línguas, nações e povos. Sem, o irmão mais velho de Jafete, teve também filhos. Todos os filhos de Eber são descendentes de Sem. Filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxad, Lud e Aram. Filhos de Aram: Ussi, Hul, Geter e Mas. Arfaxad foi pai de Tchela, e Tchela foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um chamava-se Peleg, porque no seu tempo a humanidade se dispersou pela terra, e o outro chamava-se Joctã. Joctã foi pai de Almodad, Shelef, Hassarmavet, Jara, Hadoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobab. Todos estes eram filhos de Joctã. Habitavam nos territórios que se estendiam desde Messa até Sefar, na região montanhosa, a oriente. Estes são os descendentes de Sem, divididos por famílias, nações e povos. Estas são as famílias dos descendentes de Noé, conforme a linha de descendência de cada um dos povos. É destas famílias que derivam todos os povos do mundo depois do dilúvio.